Nossa segunda aula sobre ligações químicas. Na primeira aula, então, nós fizemos uma introdução, né, entendendo o que são as ligações químicas, por que elas acontecem, e começamos a estudar os tipos de ligações. Então, nós estudamos as ligações metálicas, né, a ligação iônica nós começamos. Então, na aula de hoje, nós vamos dar continuidade às ligações iônicas e iniciar o estudo das ligações covalentes. Então, nós vimos o que são as ligações iônicas, né, formadas por metais e não metais, onde há transferência total de elétrons, portanto, o metal, um dos elementos químicos, irá perder elétrons, formando cátions, e o outro elemento químico, que é o não metal, vai receber esse elétron ou esses elétrons, formando ânion. Então, por isso que existe esse nome ligação iônica, porque é uma ligação entre cátion e ânion. E, por terem cargas opostas, interagem, né? Eles se atraem fortemente com o que chamamos de interações eletrostáticas. Então, nós vimos isso na última aula, estudamos esse slide também, que demonstra, né, essa transferência do elétron, nesse caso de um sódio para o cloro, no sal de cozinha, no sal comum. E vimos que está de acordo com a regra do octeto, né? Também vimos as características principais dos compostos formados por ligação iônica. E agora, então, a gente vai ver como que a gente representa essas substâncias iônicas. Então, assim, um macete, né, uma forma simples, já que a gente está nesse formato online, eu não vou aprofundar, eu não vou ensinar de uma forma muito detalhada, mas será o necessário, tá? Então, aqui a gente sabe que ligação iônica formada por um cátion, formada por um ânion. Então, tá aqui, ó. A carga do cátion, nesse caso, está representada por um X, e a carga do ânion, Y, né? E daí, lá no composto formado, depois da ligação, né, terá o símbolo do cátion, do elemento químico que se tornou o cátion, que é o metal, e seguido por um número aqui embaixo, que representa a quantidade desse elemento químico, que virá da carga do ânion. Então, olha só, a carga do ânion se torna esse númerozinho que vem aqui embaixo, que representa a quantidade do cátion. A gente já vai fazer exercício para ficar mais claro. Em contrapartida, aqui complementa, né, a substância com o símbolo do ânion, seguido pela carga do cátion agora. Então, tem uma inversão. A carga do cátion vem para o ânion, a carga do ânion vem para o cátion e representa o quê? Que existe essa quantidade de cátion na substância final, no composto formado, e essa quantidade aqui de ânion no composto final. Então, olha só. Vamos para os exercícios, tá? Aqui, a gente tem que encontrar a fórmula, né? Essa fórmula, como H2O, por exemplo, dessas substâncias formadas por esses pares aqui. Então, todos os pares têm cátion e ânion, só não tem a quantidade de cada um, e a gente, lá na substância formada, a gente vai ter que colocar. Então, olha só, no caso do NaCl, então, o Na tem uma carga positiva e o cloro uma carga negativa. Carga do ânion, que é 1, vem aqui para baixo do sódio, do outro elemento químico. Carga do sódio vem aqui para o cloro. Quando é 1, a gente não coloca. E por isso, o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, ele é representado dessa forma aqui, NaCl, que significa que numa estrutura dessa aqui, né, existe apenas um átomo de sódio e um átomo de cloro. Diferente lá de baixo, ó. Aqui embaixo a gente tem o magnésio, que está na família 2A, então ele perde 2 elétrons, está aqui, ó, carga 2+. E o cloro, novamente, família 7A, recebe um elétron. Então, tá aqui uma carguinha negativa, tá? Então, vamos lá. Carga do ânion, que é do cloro, na substância, vem aqui para baixo do outro elemento. Carga do magnésio, inverte, vem aqui para
baixo do cloro. O 1 a gente não coloca, então fica que o cloreto de magnésio, ele tem, na verdade, um íon de magnésio para um átomo de magnésio, né, para 2 átomos de cloro. Então, esse número aqui embaixo, ele representa a quantidade do elemento químico que está antecedendo aqui. Então, se esse 2 está tá lá atrás do Cl, significa que tem 2 cloros. Ele não significa que tem 2 cloros e 2 magnésios, tá? Significa apenas, ele se refere apenas ao elemento químico que sucede esse número. E daí, tem outros casos, por exemplo, no B, a gente também se trata de cátion e ânion, cada um é o elemento químico. No D também, mas vejam só o C e o E. Aqui a gente tem metais, que é o cálcio e o ferro, que são elementos químicos, mas o ânion, ó, carga negativa, o ânion ele não é apenas o elemento químico, ele é tudo isso, ó. Ele é formado, o ânion, ele é o PO4, nesse caso, esse aqui é o fosfato, tá? O ânion aqui, esse meninhos aqui que é do ânion, né, uma carga negativa, ele é o ânion OH, é tudo isso. Então, como a gente coloca isso seguindo essa regrinha que a gente está seguindo? A gente vai fazer igual, mas vai precisar colocar, quando se trata não apenas de um elemento, mas de um grupo de elemento químico aqui, né, o ânion ou o cátion, colocar ele dentro do parênteses. Então, olha só como é que vai ficar. Começamos pelo Ca, beleza, Ca, seguido pela, tá aqui a carga oposta, ó. Então, a gente tá invertendo, né? Ca, carga oposta, 3, beleza, tudo certo como a gente já fez. Agora, você bota tudo isso aqui, ó, exceto a carga, tudo isso dentro de um parênteses, ó. Que daí, esse parênteses significa que ele é uma coisa só. A gente não precisa botar isso aqui no cloro ou no elemento químico, porque ele já é sozinho, né? Mas aqui a gente está dizendo no parênteses que ele é um grupo. E daí a gente continua seguindo a regra. O 2, que é a carga do cálcio, vai lá e representa a quantidade disso tudo aqui, o 2. Então, por que é importante colocar o parênteses? Porque se a gente não coloca o parênteses, imaginem isso aqui, ó, sem parênteses. Você vai colocar o 2 e vai parecer que é 42, certo? Então, a gente coloca o parênteses para dizer assim, ó. Se eu perguntar o que significa esse 2, pessoal, aqui, a resposta é, professora, significa que nessa substância existem 2 PO4. A princípio a gente fala assim, depois a gente pode aprender que isso aqui se chama fosfato, tá bom? Mas se não é, significa que tem 2 de tudo isso. Isso aqui lembra um pouco a regra da matemática, tá? O que significa esse 3? Significa, prof, que tem 3 átomos de cálcio. E por que é dessa forma? Isso que eu dei para vocês, mostrei, é um macete, que eu falei que eu não ia aprofundar, né? Diferente de se a gente estivesse nessa aula presencial, mas essas quantidades, se você perceber, por exemplo, aqui, ó, nesse exemplo aqui que vocês já fizeram, né? No fim, a gente tem um magnésio e 2 cloros, certo? A gente viu lá na substância final. Por que isso? De onde vem? Olha só, um magnésio só, ele perde 2 elétrons. Um magnésio perde 2 elétrons. Mas cada cloro recebe 1 elétron só. Então, quantos cloros a gente precisa para receber esses 2 elétrons perdidos pelo magnésio? A gente vai precisar de 2 cloros. Assim, cada cloro recebe 1 dos elétrons doados pelo magnésio. Tá? O raciocínio é esse. E daí esse macete, para não ter que levar muito tempo nesse raciocínio, né? A gente inverte a carga, se transforma nesse númerozinho aqui. Tá bom? Então, daí depois vocês vão fazer o B, o D e o E, seguindo esses exemplos. Aqui mais um exercício, que é para considerar os seguintes pares de íons. Então, aqui tá a carga, né? Novamente, aqui é cloro menos, ó, cloreto. Aqui é CO3, isso é um 3, tá? CO3, 2 menos, e lá vai. E depois é para assinalar qual que é dessas alternativas que
que está apresentando as substâncias formadas corretamente. Então, primeira coisa, a gente vai ver como é que essas substâncias vão ficar com base nisso que eu acabei de explicar. Eu vou colocando aqui para vocês, depois vocês podem dar um pause e fazerem vocês mesmos. Essa aqui inverte um negativo, né? Carga 1 vem aqui para baixo, a gente não coloca, e o Cr está com 3, vem para baixo do Cl. Então, fica CrCl3. Essa vai ficar, ó, o 2 vem para o Li e o 1 vem para cá. Então, 2 está no Li, tudo isso menos a carga, ó, o CO3 a gente colocou lá dentro do parênteses, né? Aqui atrás do parênteses a gente poderia ter colocado o 1 também da carga, mas a gente já disse que quando é 1 a gente não coloca, tá? Então, Li2CO3. Se não tiver, neste caso, como a gente não tem nenhum númerozinho aqui fora, ó, se a gente tirar o parênteses, tudo bem. A gente vai ler da mesma forma, significa a mesma coisa. Próximo, AgNO3. Vou seguir mais rapidinho aqui. Fe2, ó, o 2 vem daqui. S2 também, que o 2 vem daqui. E daí, quando acontece isso, que a gente tem 2 elementos e um númerozinho aqui embaixo, né? Tá dizendo que eu tenho 2 ferros e 2 enxofres. Quando tem 2 e 2, a gente segue a regrinha da matemática lá. E a gente simplifica, tá bom? Então, fica, digamos, divide por 2, fica FeS. Um ferro e um enxofre. FeS, é o sulfeto de ferro. E aqui, de novo, a gente tem agora tanto o cátion quanto o ânion, assim nesse formato. Então, lá vai. Pego tudo isso aqui e coloco dentro do parênteses. É a primeira coisa que você vai fazer. Agora eu vou lá para ver qual que é a carga do ânion, né? Eu tô trabalhando com o cátion, vou lá ver a carga do ânion. Ah, é 3. Então, lá vem o 3 aqui para baixo, ó. 3. Foi. Aqui você pode botar parênteses de novo. Coloca PO4. Fecha parênteses. Qual que é a carga que está lá oposta? 1. Então, você colocaria o número 1 depois do parênteses. Como é 1, eu não coloquei e também tirei o parênteses. Tá bom? Então, vamos ver qual que é a alternativa que está correta. Então, vamos lá. CrCl3 só tem uma, né? Aqui, ó. Então, vamos ver o resto. CrCl3, L2CO3, beleza. AgNO3, FeS, NH4,3PO4. Então, alternativa C. Então, aqui só alguns exemplos, né? Olha só isso aqui como é que é? No México, uma gruta, né? Uma caverna, né? Formada por sulfato de cálcio. Olha só os cristais enormes, né? Bem lindos. E essa aqui muito mais perto da gente. Eu morro de vontade de levar os alunos para lá, nas grutas de Botuverá. Até a gente pode conversar sobre isso, né? Caso alguém já tenha conhecido, é aqui pertinho de Brusque. Aqui já são aquelas estalactites e estalagmites que vocês estudam em outra matéria, né? Formadas por carbonato de cálcio. Então, tudo isso ligação iônica. Essas belezas aqui, né? E outras ainda, né? Vários desertos de sal. Esse aqui é na Bolívia, mas é comum até isso no mundo inteiro. Imagina desertos inteiros de sal, do sal comum, né? Que é o cloreto de sódio. E ainda esse aqui, eu gosto muito de mostrar que é a apatita, né? A apatita é um mineral, ele é encontrado na natureza, né? Mas ele faz parte, ele é, na verdade, uma glândula que nós temos lá, não é exatamente no centro, mas quase no centro do nosso crânio, né? Da nossa cabeça. E ela é um cristalzinho azul, muito pequeno, né, que é a glândula pineal. Então, é uma glândula muito interessante, se vocês quiserem pesquisar um pouquinho sobre o que é ela, né, o que ela representa, vocês vão gostar bastante. Muitos de vocês vão achar muito, muito curioso e novo. Outros compostos iônicos, né, muitos minerais, muita cor os compostos iônicos, tá, gente? Essa cor ela é dada principalmente pela presença do metal. E os sais minerais que a gente fala,
e vocês aprendem lá na biologia e tem nos rótulos dos alimentos, né? Quando a gente fala em sais minerais, também eles são compostos iônicos. Falou em composto iônico, a gente já lembra de metal, tá? E agora a ligação covalente, também novamente a gente se estendeu aqui um pouquinho, né? Então, ligação covalente eu vou deixar uma videoaula só para ela, tá bom?